Lucas capítulo 8, verso 22, a minha versão diz assim, queridos: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende, e lhes obedecem? Glória a Deus. Queridos, essa palavra, ela tem como tema barco. Você que toma nota, anote aí, barco. E o Senhor, quando colocou essa palavra no meu coração, Ele nos direcionou que o barco na nossa vida, ele pode ser um instrumento ou ele pode ser uma desculpa. E por isso eu quero compartilhar com você algumas palavras-chave, e mediante ao barco eu quero que você pegue como um remo para a sua vida. Que sejam palavras que você possa utilizar, que possam lhe impulsionar para o caminho ao qual Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Essa palavra diz que Jesus caminhava com os discípulos, e ele em determinado momento manda eles entrarem no barco, para que eles pudessem atravessar um lago, para o outro lado da margem. Porém, Jesus vai descansar no barco. Em algumas palavras diz que Jesus estava na polpa dormindo, mas estava no barco. E os discípulos estavam aterrorizados, porque houve uma tempestade naquela travessia daquele lago. A palavra diz que entrava água no barco, e eles começaram a se desesperar ao ponto de recorrer a Jesus e acordá-lo, apavorados, dizendo que eles iriam afundar, que eles estavam perecendo, eles iriam morrer. E Jesus, acordando, deu um comando para o vento e um comando para aqueles homens, para aqueles discípulos. O comando para o vento e a tempestade era para que eles se acalmassem. E logo veio a bonança, veio a paz sobre aquela navegação. Assim como ele deu um comando e repreendeu aqueles homens, quando ele diz: aonde está a fé de vocês? Aonde está a fé que vocês estavam com ela até ainda pouco antes de entrar no barco? Porque não estão exercendo ainda a fé? Queridos, e essa palavra, quando Deus traz como instrumento para a nossa vida, Ele usou essa passagem de um livro sinótipo. O livro de Lucas, ele é um livro ao qual ele é expressado essa mesma fala, essa mesma passagem, ele é expresso nos 3 livros da Bíblia, de Marcos, Mateus e Lucas. E ele, expressando essa fala nos 3 livros, no livro sinóptico, para a nossa vida, ele traz como um ensino de um instrumento, para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Todos nós, querido, e tome isso para você, todos nós temos um barco, e Deus vai nos chamar para preparar o nosso barco, ou apenas para navegar nele, mas Deus sempre vai usar ferramentas suficientes, para que nós possamos continuar atravessando todos os direcionamentos que Ele tem dado para nossas vidas. E isso pode ser que venha acontecer uma tempestade, uma turbulência, um vento forte, mas Deus nunca vai nos desamparar, a partir do momento que eu utilizar os meus barcos como um instrumento de vida, para a minha vida e para a minha casa. Você sabe por quê, querido? Porque se eu não usar ele como um instrumento para mim continuar navegando na água, nas marés, nos rios que o Senhor tem nos direcionado para navegar juntamente com Ele, nós podemos tirar os nossos barcos apenas para a nossa vida como uma desculpa, tirando um instrumento ao qual Deus, para que nós nos deu, para pudéssemos avançar na nossa vida, nós podemos utilizar como desculpa. Você sabe por quê?
Olha o que diz no livro de Jonas, no capítulo 1, no verso 3. Coloca para mim aqui, querido. Aqui você vai ver, querido, que Deus, Ele sempre vai nos dar a oportunidade de usar um instrumento, de usar o barco como instrumento, para que nós possamos ser direcionados na nossa vida. E esse barco, ele pode ser utilizado no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida profissional. Esse barco, ele pode ser utilizado na minha vida ministerial, mas nós sempre vamos ter a oportunidade de navegar com o Senhor presente nele. Mas cabe a mim e a você utilizá-lo dessa forma, porque quando nós não usamos esse direcionamento para a nossa vida, nós estamos dando desculpa para Deus, para que nós possamos fugir da presença dEle. Olha o que diz essa palavra, quando diz em Jonas, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Deus, Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis. Tarsis, isto é, jaspe, em amarelo, descendo para a cidade de Apó, Jope, ou seja, Formosa. Encontrou ali um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Essa palavra, querido, ela diz que Jonas, sendo direcionado por Deus para ir para Nínive, levar a palavra de Deus, o evangelho, diz que ele foi para o outro lado, comprou uma passagem num barco, num navio, e seguiu para Tarsis. Mas a palavra diz que ele não foi para levar o evangelho ao qual Deus tinha direcionado para a vida dele. Ele foi para escapar, ele foi para fugir de Deus. E queridos, eu quero te trazer aqui algumas reflexões do que a gente ouve no nosso dia a dia como os dizeres populares, para que a gente possa chegar até aqui. Alguns dizeres, eu não sei se você já ouviu ou falou, mas em alguns dizeres populares, ele diz que em algum momento, quando as coisas não dão certo, ela entrou água. E aí, como é que foi aquele negócio que você tentou fazer aí, rapaz? Entrou água. E quando entra água, a pessoa quer dizer o quê? Que deu errado. Ou então você está fazendo algum negócio ou um relacionamento e acaba. E aí, como é que estava? Como é que foi o relacionamento? Como é que foi aquele negócio? Meu irmão, era barca furada. E esses dizeres, muitas das vezes nós falamos, mas nós não entendemos o pé da letra dele. E eu quero trazer alguns entendimentos para você, porque, queridos, algumas vezes pode até entrar água, como foi no barco ao qual os discípulos estavam com Jesus presente. A palavra diz que a tempestade era tão forte que a água entrava no barco e eles se desesperaram. Então literalmente entrou água e eles ficaram desesperados. Mas Jesus estava presente. Jesus estava dormindo. E Jesus acorda e dá um comando e tudo cessa. A mesma água que entrou não mais causava um dano, um perigo, mas estava tudo acomodado, tudo em paz. Mas olha o que acontece com Jonas, agora um fugitivo da lei de Deus, do direcionamento ao qual Deus estava dando para ele. Ele pega uma passagem, queridos, e entra num barco, e esse barco passa pela mesma tempestade, a mesma turbulência, mas havia uma diferença, porque o barco ao qual Jonas estava, um homem de Deus, fugindo de um direcionamento de Deus, mas Deus não estava no barco. Isso é muito forte, querida, porque mesmo nós sendo homens e mulheres de Deus, se nós não obedecermos o direcionamento que Deus tem dado, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos negócios, para o nosso ministério, e nós fugirmos dele, mesmo sendo um homem de Deus, Deus não vai estar no nosso barco. E a turbulência pode vir, a tempestade pode acontecer, e aconteceu com Jonas.
Mas uma coisa, querido, foi um fato real. Aquele homem fugitivo estava relaxando. Era ele agora quem dormia, quem descansava no fundo, lá no barco, na área ao qual estava reservada para os marinheiros. Ele estava dormindo, descansando, enquanto toda a tribulação agora estava aterrorizada. E aqueles homens começaram a jogar fora todas as coisas que eles tinham no barco, para que o barco deixasse de querer afundar, aliviando as suas cargas. Eles jogaram fora todo o equipamento que eles levaram. A palavra diz que eles jogaram fora os seus ranchos, os seus alimentos. E eu quero te dizer, querido, que quando você está num barco onde Deus não está, prejuízo é inevitável, perdas são inevitáveis, danos são inevitáveis. E aqueles homens começaram a recorrer aos seus deuses, e eles recorreram de todos os jeitos, mas nada acontecia. E aí é quando eles encontram Jonas, e eles perguntam: ei, por que tu está aí dormindo? E tudo isso acontecendo, recorre ao teu Deus também. E Jonas naquela hora entrega quem ele é, dizendo que ele era um homem de Deus, e que ele estava fugindo de Deus. A palavra diz, querido, que os homens tiram sorte e dá em Jonas, acusando mais uma vez que ele era um peso para aquele barco, para aquela embarcação. Não era os equipamentos, não eram os alimentos que estavam naquele barco, mas era uma pessoa que provavelmente poderia pesar menos de 100 quilos, mas era um peso espiritual para aquela navegação, ao qual Deus não estava presente. Mas sabe o que é que acontece, querido? Mesmo Deus não estando presente naquela navegação, Deus fazia parte da tempestade. Deus que causou a tempestade. A palavra de Deus diz que Jonas, reconhecendo o seu fato, o seu erro, ele diz: eu estou fugindo de Deus, e cabe a vocês me lançarem ao mar. Aquele homem não teve coragem de pular do barco, querido, e ele pede para os tripulantes lançarem ele fora do barco. A palavra diz que aqueles homens não conheciam quem era Jonas, mas sabiam quem era o Deus que ele servia. Aqueles homens fizeram uma oração a Deus, pedindo perdão, porque eles iam lançar a vida de Jonas como uma tragédia ao mar, porque ele ia morrer. E ele lança Jonas, e ele é engolido pelo peixe. Queridos, quando nós estamos caminhando com o Senhor sempre vai estar no nosso barco, a partir do momento que nós exercermos as nossas fés. A fé que o Jesus tem colocado no nosso coração, é para que mesmo quando estiver entrando água no barco, a gente permaneça no barco, a gente não pule do barco. Você já deve ter ouvido falar também esse dizer popular: pulou do barco. Jonas não teve coragem de pular do barco, querido. Mesmo sendo um homem culpado e acusando-se a si mesmo, ele pediu para jogarem ele fora do barco. O que eu quero trazer para você, querido, é que quando você está caminhando com o Senhor, pode entrar água, pode vir tempestade, mas eu quero te dizer que você não pode pular do barco. Você não pode desistir do seu trabalho, do seu emprego, ao qual Deus te direcionou, ou do seu filho, da sua mãe, ou do seu relacionamento. Não pule do barco, querido. Ontem nós vimos umas reportagens, ontem à noite, pessoas que pularam do barco, casamentos de 45 anos, onde a mulher recebeu apenas um comunicado do divórcio, e concordou pelo divórcio. Um homem que pulou do barco, desistiu do seu relacionamento. Mulheres que desistiram do seu relacionamento, após 15, 14 anos, pularam do barco. Não conseguiram suportar as tempestades, porque Deus não estava no seu barco. E afundando o barco, se jogaram ao mar, no mundo novamente. Ontem nós vimos reportagens, queridos, de irmãos que
matou a irmã, escondeu no quintal e a mãe achou o corpo. Que não suportou o relacionamento familiar, queridos. Isso é muito forte. Não conseguiu administrar algo na sua família, porque Deus não estava presente nela. Tragédias acontecendo, quando as pessoas não estão conseguindo remar a favor do que o Senhor tem direcionado. Aquela palavra em Jonas diz que os homens, quando lançaram tudo fora, eles remavam cada vez mais forte para se aproximar da praia, mas nada acontecia, porque Deus não estava no barco. Eu quero te dizer, querido, que muitas das vezes nós estamos passando por algumas situações em que nós estamos fugindo de Deus, e nós não entendemos porque as coisas não estão acontecendo como nós queríamos e gostaríamos que acontecesse, e nós começamos a fazer muita força com o nosso braço, remando cada vez mais forte e mais rápido, mas nada acontece porque Deus não está no barco, querido. Eu quero te dizer que Deus, quando aqueles homens entraram no barco, em nenhum momento diz que eles estavam remando, mas diz que Jesus estava dormindo. Jesus quer fazer com que o nosso barco, querido, ele tenha mais leveza, ele tenha mais prazer em navegar quando nós entramos nele. Muitas pessoas não têm nem tomado a sua decisão de assumir os seus barcos, de assumir a sua família. Nós temos visto empresas ao qual o empresário fala: rapaz, o cara chegou e pediu demissão, eu não sei o que aconteceu, estava entrando água, só que ele não estava percebendo. Assim como o funcionário chega com todos os planos, projetos, e é demitido, e não sabe o que foi que aconteceu, estava entrando água, estava sem Deus no projeto, e a pessoa fazendo força com o braço, e às vezes não consegue acompanhar e ver aquilo que está acontecendo, porque muitas das vezes não tem usado o seu barco como um instrumento, para que Deus possa ajudar, mas tem utilizado como uma fuga, uma desculpa para a sua alma. Eu quero te dizer, querido, que Deus ele vai entregar alguns remos espirituais, para que nós possamos continuar navegando, com o Senhor presente nos nossos barcos, para que nós não venhamos a desistir da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa vida ministerial, dos dons e talentos que Deus tem nos dado. Pessoas têm desistido dos seus talentos e dons, queridos, porque acham que não tem o potencial para aquilo que Deus já direcionou e firmou que tem, ou que quer fazer da força do seu braço. Pela manhã, queridos, eu senti algo aqui que eu nunca tinha sentido, me deu uma vontade muito grande de chorar de manhã aqui, porque Deus nessa palavra, Ele me deu um direcionamento no meu coração, que havia mães que estavam desistindo dos seus filhos, e hoje no dia das mães estavam pulando do barco, porque não aguentava mais, e eu fiquei muito oprimido ali, eu fiquei muito, com o meu coração muito fechado, querendo chorar, para que a mãe não desistisse, não pulasse do barco, querido. Deus vai nos dar direcionamento para que nós possamos utilizar os nossos barcos como instrumento de vida para as nossas vidas. O barco ao qual os discípulos estavam, era um barco que era um instrumento de fé para a vida deles. O barco ao qual Jonas estava, era um barco que dava desculpa para que ele pudesse fugir de Deus. Mas olha o que diz a palavra em Gênesis, capítulo 7, no verso 1. Glória a Deus. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis capítulo 7, verso 1 diz: Deus falando para Noé, agora entrar na arca, ele e a sua casa,
naquela arca, aquele barco ao qual ele estava recebendo o comando, era um instrumento de salvação para a vida dele e para a casa dele. Um barco ao qual foi construído por aquele homem. Ele não recebeu aquela arca de mão dada, querido. Eu quero te dizer que Deus vai nos dar instrumentos, vai dar ferramenta, Ele vai nos dar instruções necessárias, como foi a Noé para construir aquela arca, para que nós possamos construir um barco ao qual vai levar salvação para a nossa casa e aqueles que nos rodeiam, para os nossos familiares. E para isso eu preciso colocar força, pregando a palavra, pregando o evangelho, pregando o ministério ao qual Deus nos deu, o chamado que Ele colocou no nosso coração, sendo obediente ao direcionamento, querido. Deus vai nos dar instrumento para nossas vidas, como foi o barco para Noé, como um instrumento de salvação. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz o livro de o livro de Mateus, capítulo 13, no verso 1. Glória a Deus. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Verso 2: e ajuntou-se uma multidão ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Queridos, nesse momento, o barco ao qual Jesus entra, era para levar uma mensagem para um povo que acompanhava a sua caminhada. O barco que Jesus usou agora, porque ele estava no mar, na beira do mar, sentado, mas havia uma grande multidão e ele não conseguiria alcançar todos. Ele usou o barco como um instrumento para levar uma mensagem para todos aqueles que estavam na beira da praia. Qual é a mensagem que nós estamos levando, querido? Qual mensagem nós estamos levando no nosso barco? Que mensagem é essa que nós estamos transmitindo para a nossa casa, para a nossa família, no nosso trabalho, na sociedade? Que mensagem é essa de paz ou uma mensagem de dano, de destruição? Nós temos visto família sendo destruída porque a família está levando uma mensagem de destruição, que não vai dar certo, que não adianta tentar, assim como casamento, como filhos, mensagem de destruição. A nossa casa, querido, ela precisa ser e ter um barco como instrumento de uma mensagem de paz para os nossos lares. Nós precisamos profetizar sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério. Nós precisamos utilizar como instrumento ao qual nós precisamos profetizar, porque vai alcançar pessoas, assim como vai alcançar as nossas vidas. Essa palavra diz, querido, que Jesus utilizou esse instrumento. Eu e você pode utilizar também. Mas às vezes nós estamos levando a mensagem e nós não percebemos o potencial dela, os danos que ela pode causar quando nós não temos discernimento naquilo que nós estamos proferindo dentro da nossa casa. Às vezes palavra de que não vai dar certo. A pessoa quer fazer alguma coisa, não vai dar certo. Mas eu pensei nisso, não adianta, não vai dar certo. Você já está profetizando, você já está levando a mensagem, não vai dar certo mesmo. Mas você precisa orar ao Senhor, querido. Se você tem dúvida e não quer concordar, mas ore ao Senhor. Vamos orar, vamos declarar, vamos apresentar a Deus. Olha o que diz João 21:3. Glória a Deus. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. Queridos, essa palavra, ela foi dita por Pedro em um momento ao qual ele estava decepcionado.
ele estava triste, deprimido, frustrado, porque Jesus, ao qual ele acompanhava, estava morto. Essa palavra, ela foi logo em seguida que Jesus foi morto. E Pedro não acreditava no propósito ao qual Deus tinha colocado na vida dos discípulos, que era para permanecer fiéis a Ele, que Ele ia ressuscitar. E Pedro, agora abalado emocionalmente, pega o barco e vai pescar, voltar às suas práticas antigas, porque ele queria massagear o seu ego, ele queria acalmar a sua mágoa, a sua alma estava agora gritando, deprimida, e ele usou o seu barco como um instrumento de decepção, de frustração, porque as suas emoções agora estavam abaladas. A palavra de Deus diz, querido, que eles não pegaram nada, nem ele e nem os discípulos apanharam nada. Eles estavam apenas navegando? Não, eles estavam pescando, e eles eram experientes para pescar. Mas por que não pegaram nada? Porque Jesus não estava no barco, querido. Eu quero te dizer que mesmo você tendo experiência na sua área profissional, na sua área ministerial, na sua área familiar, eu sou experiente como pai, como mãe, mas se Jesus não estiver contigo, querido, você não vai ter frutos e nem vai usufruir de nada. Isso é muito forte, querido, para mim e para você, porque nós precisamos entender que não é a nossa autossuficiência, não é o nosso achismo ou a nossa inteligência que vai fazer com que os nossos remos remem mais forte, mas é a nossa dependência de Deus que farão com que os nossos barcos sejam movimentados e que nós possamos ter sucesso naquilo que nós vamos fazer. Mas olha só como Deus é bom, querido. Repita comigo: Deus é bom. Amém? Mesmo decepcionado, Pedro, frustrado, o Senhor não abandonou Pedro e nem os discípulos. Mesmo indo para fazer algo que Ele não tinha mandado, o Senhor não decepcionou eles. Você sabe por quê? Porque olha o que diz o versículo posterior, versículo 4 de João 21. Glória a Deus. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Verso 5. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Verso 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Aleluia! Glória a Deus! Isso é top demais, queridos. Jesus aparece para eles, eles não reconheciam Jesus, e Jesus confronta mais uma vez, dizendo para mim e para você que sem Ele nada nós vamos pegar, nada nós vamos conseguir. Não adianta você achar que você é o mais inteligente da turma, você não vai ter sucesso, querido. Jesus tirou onda com os discípulos. O que vocês têm para comer? Passaram a noite toda pescando. Vocês são experientes, filhos de pescadores. Nada, nada. Mas o Senhor fala: joga do lado direito. E naquela hora eles reconhecem que Jesus nunca os abandonou. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, querido? Jesus nunca vai nos abandonar, queridos. Você pode estar triste, você pode estar decepcionado com alguma coisa, com a família, com o negócio, com o trabalho, mas o Senhor nunca vai te abandonar, porque Ele te chamou para entrar no barco, querido. Não pule do barco, não use o barco para uma desculpa, mas use para que você possa ter agora provisão e providência. Um barco, o mesmo barco, querido, que era de decepção e frustração para Pedro, é o mesmo barco agora. O Senhor diz: joga do lado direito, e esse barco agora passa a ser um barco de provisão. Havia uma rede que eles não conseguiriam puxar de tantos peixes, porque o Senhor agora estava fazendo parte do plano de negócio daqueles homens. Não era mais um plano de frustração, agora era um plano de provisão para Deus.
Deus nunca quer nos frustrar, querido. Ele nunca quer nos decepcionar. Somos nós que fazemos isso muitas das vezes, porque nós queremos fazer com a força do nosso braço. Deus utilizou o mesmo barco de Pedro para dizer para ele que agora era um instrumento de provisão para a vida dele e aquele aos quais estavam à margem. O que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, querido, é trazer provisão sobre nós o suficiente para que nós possamos ser supridos e ajudar outras pessoas a serem supridas. Mas nós precisamos seguir aquilo que Deus tem nos direcionado. Deus tem nos chamado, querido, para algo muito grande. Deus tem colocado no teu coração já, você sabe qual é o seu chamado em Deus, qual é o seu chamado no seu relacionamento, no seu casamento, como um filho, ou como um pai, ou como uma mãe, como um profissional. Eu quero te dizer, querido, que Deus nunca vai nos deixar sozinhos, mas nós precisamos estar obedientes aos seus comandos, amém? Glória a Deus. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 4, verso 21 e 22. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. O no maiúsculo, dizendo que seguiram Jesus. Essa palavra, queridos, Jesus viu Tiago e João dentro de um barco agora, pescadores profissionais consertando as redes, e juntamente com seu pai. Mas Jesus dá um comando para eles, e eles imediatamente seguiram Jesus, deixando a sua rede, o seu barco, e deixando o seu pai, e seguiram-no. Eu quero te dizer, querido, que assim como Jesus nunca vai nos deixar só, nunca vai nos abandonar, Ele sempre vai querer ser a prioridade na nossa vida. Não vai ser o seu trabalho que vai ser prioridade, não vai ser a sua família que vai ser a prioridade. É prioridade? Sim. A sua família é o seu bem mais precioso, depois da sua salvação, querido. O seu trabalho é o seu bem mais precioso também, que traz provisão e providência para o seu lar, depois de Jesus. O que eu quero te dizer, querido, que muitas das vezes nós queremos ser ainda mais profissionais naquilo que nós fazemos. Nós queremos cuidar ainda mais da nossa família, do nosso jeito, e nós deixamos Jesus para o segundo plano. Nós não vamos na célula porque eu não posso deixar o meu marido só em casa, a minha esposa só em casa, o meu filho só em casa. Leva todo mundo, querido. Eu não vou ao culto por isso e aquilo. Eu não vou porque o meu trabalho é prioridade, eu não posso ir lá. Eu não posso receber esse chamado porque eu inverti na vida profissional, eu inverti nisso, eu preciso disso. Querido, não quero menosprezar e não quero diminuir a sua profissão, o seu cargo e a sua inteligência. Eu apenas quero dizer, querido, que primeiro, que o seu trabalho e a sua família é o Senhor Jesus. Ele é e tem que ser prioridade na sua vida e na minha vida. Essa palavra é para mim também, queridos, porque eu preciso entender isso. E nós vemos, queridos, quantos homens profissionais que têm uma agenda superlotada, mas não desistem de exercer o chamado de Deus como prioridade nas suas vidas. E às vezes eu fico admirando também, assim como nós ouvimos, parece que vocês têm 25 horas no calendário diário de vocês, e nós falamos, não, nós temos só 24, mas a 24, ela tem a primeira prioridade, é Jesus na nossa vida.
Nós temos uma agenda super puxada, assim quando nós vemos profissionais, empresários, donos de negócios, que você vê a agenda, cara, loucura. Mas a prioridade é em estar louvando e adorando o Senhor, em estar levando a palavra, em estar evangelizando na rua, em estar cuidando do estacionamento. Porque a prioridade é o Senhor Jesus, querido. Deus sempre vai nos chamar, Ele nunca vai chamar um desocupado não, querido. Ele vai chamar aqueles que têm muita ocupação, para que você possa ser provado que Ele tem que ser a prioridade na sua vida. A nossa saúde tem que ter prioridade, chamada Jesus, em dedicação, em jejum e oração, em buscar uma alimentação saudável, em exercícios. Se é para fazer exames, tenho que fazer. Se é para recorrer aos profissionais, eu tenho que recorrer. Mas eu tenho que colocar Deus no negócio como prioridade da minha vida, queridos. O Senhor não quer que nós sejamos pessoas que nas tempestades vão pular do barco. Eu literalmente, querido, um dia eu pulei do barco e eu quase morri afogado. Quando adolescente, logo alguns anos agora, né? Alguns anos atrás, nós fomos criados à beira do mar, na nossa adolescência, jovens, na beira da praia. A minha avó tinha uma casa, tem até hoje. E nós sempre fomos criados lá com um curral de peixes, com barcos. E um dia, a primeira vez, eu fui pescar em alto mar. E alguns amigos, para tirar onda, estavam dentro, e alguns pescadores profissionais. E eu não sei se você conhece, mas os ribeirinhos, eles têm como um direcionamento de que quando a pessoa está no barco e que ela começa a ficar enjoada em alto mar, ela toma água do fundo do barco ali, do casco, meio nojento, né? Ela toma água e o enjoo passa. E eu dentro do barco, e aí um amigo percebeu que eu estava enjoado. Aí ele foi, subiu na borda do barco e começou a balançar. E cada vez que ele balançava, mais eu ficava enjoado. E eu olhei, a margem estava muito distante, a maré estava enchendo. E eu pensei em pular do barco. E aí outro lavava o pé da canoa e falava, toma água do barco. E eu olhava para a água, olhava para a margem, e eu decidi pular para não tomar água. Eu tomei mais água do mar do que a do barco. E quase morri afogado. E fui levado, não tinha forças, porque eu estava muito enjoado. Tonto, não conseguia nem enxergar direito. E eu fui levado pela maré, até uma Jerusalém, onde eu me segurei e fiquei até a maré encher. E parar, porque ela enche e depois ela para de bater, para mim poder sair daquele lugar. E quase eu perdi a minha vida, querido, em uma brincadeira, mas se foi necessário eu pular do barco. E eu quero te dizer, querido, trazendo para a nossa vida espiritual, não pule do barco. O barco pode trazer um prejuízo, um dano na sua vida, naquilo que você tem como necessidade. É difícil, está passando por alguma coisa que está sendo dolorosa, difícil, não pule do barco, querido. Se for necessário, tome água do fundo do casco, mas não pule do barco. O Senhor não quer e não nos chamou para pular do barco. O Senhor não quer que você pule do barco do seu casamento, do seu relacionamento, do seu trabalho, da sua casa, da sua vida ministerial, dos dons e talentos que Deus tem te dado. Não pule do barco, querido. Irmão, mas meu barco está de boa. Não tem tempestade, não tem tempo ruim, né? É mais um dizer, o tempo está favorável. E o meu barco está indo de boa. Eu quero te dizer então, querido, que prepare as cordas, para que você possa rebocar outros barcos. Eita glória! Você quer que os seus barcos estejam em tempos favoráveis, querido? Prepare as cordas, para que você possa ser socorro para a vida daquele que precisa. Deus não nos chama apenas para sermos, mas para fazermos através de nós. Prepare os reboques. E se tiver em tempestade, não pule do barco. Não pule, querido, porque Deus está contigo. E Ele vai se manifestar para que você veja a glória dEle acontecendo na sua vida. Aleluia! Livro de Mateus, capítulo 14, verso 29. Olha o que o Senhor nos traz como direcionamento, queridos. E Ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor nunca vai te pedir para pular do barco, querido.
O Senhor nunca vai te mandar pular do barco. Não vem dizer que o Senhor mandou você pular do barco. Mas o Senhor mandou eu desistir, não dá mais para mim. O Senhor mandou eu botar um ponto final nisso. Ele não vai fazer isso. Uma vez que Ele lhe chamou para alguma coisa, que quer dizer em obediência à sua palavra como direcionamento de vida. Mas Ele vai te chamar para descer do barco e andar sobre as águas quando for necessário. Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, querido. Os nossos barcos, queridos, tem que ser instrumento para a nossa vida, seja de fé, seja de salvação, seja de provisão, seja de apoio e força, mas ele tem que ser um instrumento para a nossa vida. Eu quero que você marque o seu coração com essa palavra. Quando o Senhor diz para Pedro descer do barco e ir até com ele, o Senhor não vai te mandar pular do barco, querido, mas Ele vai te mandar descer muitas das vezes, quando você estiver em obediência no barco, para você sim viver as maravilhas e prodígios que Ele vai querer fazer na sua vida. E mesmo quando você, com a natureza humana, viver essa maravilha, e quiser no seu coração, olhar para a tempestade, olhar para a dificuldade, como fez Pedro, e afundou, eu quero te dizer que a mão firme do Senhor, ela sempre vai estar ali. Ela sonou com manelana. O braço forte do Senhor, querido, Ele vai estar sempre pronto para te socorrer, para te sustentar, porque Ele não vai te mandar descer por acaso, querido. Ele vai te mandar descer para que as maravilhas e prodígios que irão acontecer na tua vida, ela possa se manifestar e glorificar o nome do Senhor Jesus na tua vida, na tua casa.